Olá, meus amados amigos, meus queridos irmãos. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade que me concede de ter que me dirigir a vocês por meio deste canal do YouTube. Antes de avançar para o tema que eu preparei para vocês hoje, eu gostaria de convidar a todos aqueles que não são inscritos no canal para que se possam inscrever, se assim for da sua vontade, e posteriormente fazer a partilha dos vídeos, os conteúdos que tenho estado a apresentar aqui neste canal. Não só, eu convido a vocês a que possam colocar lá os vossos likes, façam para que este canal possa crescer, porque o crescimento deste canal depende exatamente de vocês. Coloquem lá os vossos comentários, se alguém tiver alguma dúvida a respeito dos conteúdos que tenho estado a passar aqui, peço-vos para que possam escrever lá nos comentários. Se tiver alguma proposta de tema que gostaria de ouvir, em parte, algum discurso, algum comentário da minha parte sobre o assunto que pretende, vocês poderão escrever lá nos comentários. Pois bem, eu preparei, ou então decidi gravar este vídeo por causa de um assunto que tem estado a viralizar nas mídias ou nas redes sociais no geral. O assunto está voltado à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Será que nós podemos continuar a confiar na autoridade da Bíblia? Por que decidi falar sobre isto? Porque eu tenho visto que nos últimos dias as pessoas têm questionado a autoridade da palavra de Deus. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre este assunto? E eu gostaria de te convidar para que possamos orar juntos para avançarmos no nosso tema. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por teu amor. Obrigado por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estudarmos a sua palavra. Quero te pedir que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que me assistem neste momento e que o seu Espírito possa fazer compreender aquilo que o Senhor tem a lhes dizer neste exato momento sobre a autoridade da sua palavra. Peço-te que o Senhor possa fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, podemos continuar a confiar na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada? O que a Bíblia tem a nos dizer? É importante lembrar a vocês, amigos, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela foi inspirada por Deus. Ela não é de particular interpretação humana. Tanto é que, para a compreensão desta Bíblia, ou para podermos entender a Bíblia, é importante, numa primeira instância, estudarmos a Bíblia. Como diz o livro de João, capítulo 5, no verso 39. Examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus fala de Cristo. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo. Então, precisamos de examinar as Escrituras. Muito além de fazer uma leitura simples ou superficial, nós somos convidados pela própria palavra que nós precisamos de examinar as Escrituras. Então, esta palavra passa necessariamente por 3 processos para que se chegue à sua compreensão. O primeiro processo é o processo de revelação. A Bíblia é a revelação de Deus. Por que digo que a Bíblia é a revelação de Deus? Porque ela constitui-se como sendo um ato divino pelo qual o Senhor Deus revela aquilo que o homem não pode descobrir por si próprio. É revelação porque precisamos que o Senhor Deus possa nos fazer entender. Precisamos que o Senhor Deus revele isto para nós, porque por nós mesmos não podemos ou não conseguimos descobrir. Só Deus é que nos pode fazer compreender isto. E é importante compreender que o propósito desta revelação, o propósito imediato desta revelação é comunicar, ou então o propósito principal é fazer ou dar uma comunicação, comunicar alguma informação ao ser humano. Então, revelação constitui-se, ou então compreende-se como sendo este processo. É o ato divino que o Senhor Deus faz, não é? Cria essas condições para que o ser humano consiga compreender aquilo que por si mesmo não poderia descobrir. Em suma, estamos a dizer que é um ato de comunicar alguma informação. E esta revelação normalmente tem como base Cristo. Ela é teocêntrica. Ela é teocêntrica. Tem como base Cristo. O foco principal desta revelação é Jesus, é mostrar a Cristo. E o propósito final é de trazer o homem a um relacionamento com Deus. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que o relacionamento de Deus para com o homem no princípio havia sido rompido. E o Senhor Deus criou condições para restabelecer este relacionamento que antes havia sido rompido. E o segundo processo que eu poderia apresentar aqui para vocês é a inspiração. Lembram-se que o livro de 2 de Timóteo
diz claramente no capítulo 3 que toda a palavra é divinamente inspirada. A Bíblia Sagrada, ela vem por inspiração divina. O que significaria então esta inspiração? De forma literal, inspiração, nós compreendemos que é um ato divino ou fenômeno pelo qual Deus habilita o profeta a comunicar de forma confiável o que lhe foi revelado. Inspiração é isto. O Senhor Deus comunica alguma coisa aos seus servos. Então, estes servos têm a missão de levar esta mesma informação e fazer chegar ao povo de forma confiável, ou então de forma reta, como este servo foi apresentado. E esta inspiração é dada pelo Espírito Santo de Deus. Existem homens que têm estado a confiar a veracidade ou a autoridade da Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro que foi escrito por seres humanos. Sim, nós concordamos claramente que a Bíblia foi escrita pelo ser humano, mas não foi uma ideia particular do ser humano. Este ser humano não escreveu por si só. Por isso eu apresentei primeiro o processo da revelação. Este processo de inspiração, o que é que aconteceu? O Senhor Deus inspirou o homem para que pudesse levar esta informação e fazer chegar ao povo de forma confiável. E o terceiro processo é a iluminação. Este processo consiste ou então acontece no momento que nós, por exemplo, lemos a palavra de Deus. Como é que este processo acontece? Primeiro, o que significa iluminação? Iluminação, de novo, constitui-se como sendo um ato divino pelo qual o Senhor Deus habilita a qualquer pessoa a entender a mensagem profética. Este processo de iluminação acontece para qualquer um. Todos aqueles que forem a ler a palavra de Deus, todo aquele que decidir estudar a palavra de Deus, é iluminada a sua compreensão para aquilo que o Senhor Deus tem a de fazer chegar. Então, a Bíblia, queridos amigos, é a palavra de Deus. Se formos a olhar em termos de significado da própria palavra Bíblia, é claro que a palavra Bíblia não aparece lá na Bíblia. Bíblia significa um conjunto de livros, e esta palavra vem do grego, e através do latim ela significa conjunto de livros. Então, de forma literal, a palavra Bíblia significa conjunto de livros. Então, Bíblia Sagrada, o que seria? Bíblia Sagrada seria a palavra de Deus, de forma sumária. Um conjunto de 66 livros, divididos em 2 testamentos e contendo lá as suas subdivisões, que eu passarei a apresentar posteriormente. Então, a Bíblia Sagrada, amigos, é a palavra de Deus. E lembre-se que ela foi escrita por vários autores, diferentes escritores, queria dizer. Autor é Deus. O único autor da Bíblia é Deus. Mas os escritores foram tantos. Estima-se em número de 40 escritores que escreveram a Bíblia. Dentre eles estão Moisés, também está o apóstolo Paulo e mais outros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, por aí. No entanto, a Bíblia, ela foi escrita por vários escritores que viveram em diferentes épocas e que ocupavam diferentes funções ou que faziam diferentes atividades. O Senhor Deus revelou o seu propósito a eles e inspirou a eles. E eles levaram esta mensagem, fizeram chegar a nós de forma confiável. Lembram-se do livro de Amós, capítulo 3, no verso 3? O livro de Amós, o que é que diz, amigos? O capítulo 3, no verso 3. Eu passo a proceder aqui a leitura para vocês. Amós, capítulo 3, no verso 3. Escutem o que a palavra de Deus diz. O verso 7 quer dizer, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profetas são aqueles que levam a palavra de Deus, são aqueles que preparam o caminho dos servos de Deus, são aqueles que apresentam a palavra de Deus, que falam do futuro, são aqueles que apresentam a palavra de Deus como ela é, são aqueles que falam de Cristo. Estes é que são profetas de Deus. Então, queridos amigos, a Bíblia foi escrita por diferentes escritores e ela foi traduzida para mais ou menos 1500 línguas e dialetos. Por exemplo, se formos olhar para a tradução João Ferreira de Almeida, ela foi traduzida pela primeira vez para o português, o Antigo e o Novo Testamento. No entanto, ela foi traduzida, a Bíblia Sagrada foi traduzida para mais de 1500 línguas e dialetos. É importante compreender isto. E normalmente a Bíblia ela é composta por certas partes.
está dividida em mais ou menos 5 partes. A primeira é a parte dos Pentateucos, que também podemos considerar como sendo a parte histórica, que vai desde o livro de Gênesis até mais ou menos o livro de Esther. Mas os Pentateucos, nós os encontramos, quando falamos de Pentateucos, estamos a falar daqueles 5 livros que o Moisés escreveu. Então, dos livros históricos, nós estamos a falar desde Gênesis até o livro de Esther. Esta é a parte histórica, não é? Gênesis até Esther. Mencionei Pentateucos apenas para fazer compreender a vocês que esses Pentateucos fazem parte dos livros históricos ou da parte histórica. E depois da parte histórica, nós temos a outra parte, que é a parte poética. Esta parte poética vai desde o livro de Jó até o livro de Cantares de Salomão. É importante também compreenderem, amigos, que estes livros poéticos falam do amor que o Senhor Deus tem para com a sua igreja. É uma representação do amor que o Senhor Deus tem para com a sua igreja. Então, a terceira parte, já mencionei duas. Mencionei a parte histórica, mencionei a parte poética, então vamos agora para a terceira parte, que é a parte profética. Esta parte profética, ela é dividida em duas grandes partes. Temos aquela parte profética, onde encontramos lá as profecias dos profetas menores, e temos a parte das profecias dos profetas maiores. Mas a parte profética vai desde o livro de Isaías até o livro de Malaquias. E no livro no Novo Testamento nós encontramos o livro de Apocalipse, como sendo a parte profética. No entanto, dos profetas menores nós temos Isaías dos profetas maiores, queria dizer, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, temos Ezequiel e finalmente temos o livro de Daniel. Isto no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o livro de Apocalipse, como sendo profecia ou então o livro profético maior. Dos menores, nós temos Oséias, Naum, Joel, Abacuque. São aqueles livros, não é? que são curtos, podemos assim dizer, e termina em Malaquias. Temos a quarta parte, que é a parte dos evangelhos, que são aqueles 4 livros, aqueles primeiros 4 livros do Novo Testamento. Refiro-me de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esta é a parte dos evangelhos. Quanto à parte histórica, há uma parte que eu havia me esquecido. Além daqueles que eu mencionei, o livro de Atos no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, também faz parte deste compêndio dos livros históricos. Mas isto para o Novo Testamento. No Antigo Testamento são aqueles que eu mencionei, mas no Novo Testamento é o livro de Atos. A questão das cartas, esta é a quinta parte. Na Bíblia, nós encontramos as cartas. As cartas vão desde o livro de Romanos até mais ou menos o livro de 1ª e 2ª de Timóteo. Estas são as cartas. E quem escreveu mais nesse compêndio de livros foi o apóstolo Paulo. Não é? Nós estamos a falar desde o livro de Romanos até o último livro, não é? O último livro é Apocalipse, Novo Testamento. Mas antes do livro de Apocalipse, nós encontramos Judas. São cartas todas essas. Desde Romanos até Judas. Todas essas são cartas. No entanto, quem escreveu mais cartas no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E se formos a olhar de forma profunda, as pessoas que mais escreveram na Bíblia são 2 apenas. No Antigo Testamento nós temos Moisés, que escreveu os Pentateucos, e no Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo, que escreveu muitas cartas. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Lembrem-se, amigos, que muito antes a Bíblia não estava dividida em capítulos, mas houve alguém que idealizou isto, não é? Que acabou dividindo a Bíblia em capítulos, e ela foi depois dividida em versículos no ano 1550. No ano 1250 foi dividida em capítulos, mas no ano 1550 ela foi dividida em versículos. Neste intervalo, no momento que ela foi dividida em capítulos, alguém pode perguntar, então quem foi que dividiu em capítulos e em versículos? Houve um cardeal chamado Caro que dividiu a Bíblia em capítulos, lá para os meandros do ano 1250. Então, no ano 1550, Robert Stevens foi quem dividiu a Bíblia em versículos. É importante compreender e conhecer isto. Então, a Bíblia foi escrita mais ou menos num período de mais ou menos 1500 anos. É obra de 40 autores, como eu teria mencionado anteriormente, e tem Deus como o seu autor. Foi escrita por 40 escritores e tem Deus como o seu autor.
É importante compreender, amigos, que a Bíblia foi escrita em mais ou menos 3 línguas. Temos a língua hebraica, temos a língua aramaica e temos a língua grega. Não foi escrita em latim, mas ela foi escrita... Essas são as línguas originais. A língua hebraica, a língua aramaica e a língua grega. Então, se formos a olhar, por exemplo, algumas passagens do livro de Esdras, o livro de Jeremias, o livro de Daniel, compreenderemos que estas partes foram escritas em aramaico. Tanto é que o livro de Daniel, se formos a ler, no capítulo 4, encontraremos lá aquele livro, não é? Ou então, acredita-se que o capítulo 4 tenha sido o rei Nabucodonosor a escrever, porque ele conta o historial da sua conversão, não é? O historial da sua conversão. O livro de Daniel, capítulo 4. Então, amigos, é importante compreender que apenas o Novo Testamento é que foi escrito em grego, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Também existem algumas traduções que ocorreram da Bíblia. A tradução, não é, a chamada Septuaginta, é uma tradução do hebraico para o grego. E tem este nome em homenagem a mais ou menos 70 intelectuais judeus que a prepararam. Este trabalho foi realizado em Alexandria, no Egito, no 2º ou 3º século antes de Cristo. Então, a Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim, das línguas originais para o latim. É importante compreender ainda que existem outros livros que são chamados de apócrifos, ou simplesmente livros não canônicos, né? O vocabulário apócrifo significa livro, ou significa escondido ou secreto, e se aplica a uma série de livros surgidos no período entre o Antigo e o Novo Testamento. São livros que foram adicionados ao cânon bíblico e que esses livros não se constituem como sendo canônicos. Isto encontramos na Bíblia Católica, a Bíblia que tem mais de 66 livros. Os 66 livros são os canônicos. Então os outros eles adicionaram àquilo que a Bíblia já havia ali canonizado, poderia assim dizer. Então, a Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, no ano 1546, considerou canônico 11 desses livros, que aparecem nas edições católicas das Escrituras. Por outras palavras, como eu teria dito anteriormente, esses livros apócrifos só nos encontramos na edição da Bíblia Católica, e não Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada ela é constituída por 66 livros apenas. 66 livros, e não 74, não 72, não 75. Não tem acima disto. Então a Igreja Católica acabou adicionando os livros como de Tobias, Judite, 1º e 2º de Macabeus, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico. Estes não são livros canônicos. Não são livros que estão canonizados na Bíblia. Eles adicionaram ao cânon bíblico esses livros. Qual era o objetivo deles ao adicionar esses livros? Era para contradizer aquilo que já está escrito na Bíblia. Porque esses livros são livros históricos apenas. São livros literários, mas não pertencem ao cânon bíblico. Por causa do quê? Alguém pode perguntar, por que não pertence ao cânon bíblico? Primeiro motivo, prestem atenção, o primeiro motivo é este. Por que não pertence ao cânon bíblico? Primeiro, porque nunca foram citados por Jesus. Este é o primeiro motivo. Jesus nunca mencionou o livro de Judite. Nunca mencionou o livro de Tobias. Nunca mencionou o livro de Macabeus. Nunca mencionou o livro de Baruque. Nunca mencionou o livro de Sabedoria. Nunca mencionou o livro de Eclesiástico. Nunca. A Bíblia fala-nos de Eclesiástico e não Eclesiástico. Jesus nunca mencionou esses livros. O segundo motivo é que nunca foram citados pelos apóstolos. Os discípulos de Jesus Cristo nunca mencionaram esses livros. O terceiro motivo pelo qual esses livros são considerados de apócrifos e não pertencem ao cânon bíblico é que os pais da igreja não os consideram como inspirados. Esses livros não são inspirados. Não foram inspirados por Deus. Porque todos os livros que estão na Bíblia, eles foram inspirados por Deus. O quarto motivo é porque eles não aparecem no cânon hebraico. O quinto motivo é que esses livros contradizem os ensinamentos bíblicos. Porque nesses livros, por exemplo, fala-se sobre muitas coisas ligadas ao ocultismo. Invocação dos espíritos, por aí. Não são livros que o Senhor Deus mencionou. Alguém pode perguntar o que significa cânon. É simples.
A expressão cânon quer dizer regra. Então, eu estou a dizer por outras palavras, esses livros apócrifos, eles não são considerados como regra. Eles não fazem parte da regra bíblica, porque não foram citados por Cristo. Esses são motivos fortes que nos ajudam a compreender um pouco sobre essa questão da canonicidade, não é? Canonicidade da Bíblia. Então é importante compreender que a canonicidade é determinada por Deus e não pelos homens. Então um livro não é inspirado porque os homens fizeram no canônico. Ele é canônico porque Deus o inspirou. Então está-me a dizer por outras palavras, esta Bíblia aqui é canônica porque foi Deus que inspirou. É por causa disso. Então, existem duas posições que precisamos de compreender aqui. Uma posição é correta, mas a outra não é correta. A posição correta é esta aqui. Preste atenção. A posição correta é esta, que a autoridade da igreja, ela se encontra na autoridade das escrituras e não o contrário, como a igreja católica ensina. Porque a igreja católica ensina que a autoridade das escrituras é baseada na autoridade da igreja. Por outras palavras, as escrituras dependem da igreja para a sua autoridade. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que a autoridade da igreja se encontra na autoridade das escrituras. Então, a Bíblia nos dá motivos fortes para podermos concordar ou então para podermos entender que esta Bíblia, ela é canônica. Então, existem alguns princípios envolvidos para saberem ou para percebermos que esses livros que estão aqui, os 66 livros que estão mencionados na Bíblia, são canônicos. Quais são esses motivos? Primeiro motivo é que a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. Segundo motivo, nós encontramos aqui que ela foi reconhecida pelos homens como sendo aquela que foi dada por inspiração divina. Então, nós temos aqui o reconhecimento pelos homens de Deus. Eles reconhecem que esta Bíblia é a palavra de Deus. Terceiro, a Bíblia, ela teve a sua aceitação inicial e final na igreja cristã a nível de todo o mundo. Ela é aceita por todo o mundo como sendo um conjunto de 66 livros. Esta é a regra que nos é apresentada. Nós temos aqui a aceitação inicial e final da igreja universal. Quando falamos de igreja universal, também falamos da igreja a nível de todo o mundo. A igreja cristã a nível de todo o mundo aceita esta Bíblia Sagrada. Por outras palavras, podemos dizer o mundo protestante. Em sumárias palavras, não é? É isso. O mundo protestante, ele aceita de forma inicial, tanto como final, que esta Bíblia é composta por 66 livros e ela é dada por inspiração divina. Também temos aceitação por parte da comunidade a quem o livro é dirigido ou a quem o livro foi escrito. Os apóstolos concordam nisto. Não só, nós temos outro ponto. O colecionamento desta mesma Bíblia e a preservação pelo povo de Deus. Esta Bíblia foi colecionada pelo povo de Deus e o mesmo povo preservou esta mesma palavra. Então é importante compreender que a Bíblia, amigos, ela é inspirada por Deus e ela segue esses princípios fundamentais. Gostaria de ler aqui alguns textos para que vocês consigam compreender o que estamos aqui a tratar. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz-nos claramente: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esta Bíblia que hoje temos nas nossas mãos, ela não foi dada por inspiração de um homem, não foi de particular interpretação, mas o Senhor Deus foi quem deu por inspiração divina. O livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia, ela é divinamente inspirada. Ela serve para esses pontos que eu disse. Para primeiro ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. E hoje existem homens e mulheres que têm questionado a autoridade dessa escritura. Por quê?
porque eles sabem perfeitamente que a Bíblia Sagrada é uma afronta ao que eles estão a pensar, é uma afronta ao que eles defendem. Hoje, quando se fala de ideologia de gênero, as pessoas querem tentar acoplar as suas ideias errôneas sobre a ideologia do gênero. Estão a tentar acoplar as suas ideias erradas sobre a ideologia do gênero. Sabemos pela Bíblia Sagrada que o Senhor Deus, quando criou o ser humano, criou-os apenas homem e mulher. Não criou homem e homem para poderem se multiplicar. Porque isto não acontece. O cânon bíblico não nos ensina isto. O Senhor Deus não criou mulher com mulher para poderem se multiplicar. Porque o que a Bíblia nos ensina acerca disto? A Bíblia já nos diz claramente que qual isto acontecer, do homem ter que se unir com outro homem, ou mulher com outra mulher, e isto já está a infligir contra o princípio bíblico. Porque como está a deixar a sua natureza seguindo ou inflamando-se com outro homem, seguindo uma natureza que é contrária àquilo que a Bíblia já nos ensina. A Bíblia já havia falado disto. Então estes homens, porque querem defender essas suas teorias, essas ideologias erradas, eles acabam dizendo que a Bíblia precisa de alguma atualização. Ela é antiga. Amigos, isto nós chamaríamos de liberalismo. Existem aqueles que nós chamamos de teólogos liberais, que querem tentar acoplar as suas ideias àquilo que a Bíblia diz. Irmãos e amigos, o que a Bíblia diz que é errado, é errado. Não há discussão para isto. Se a Bíblia diz que este processo, ou estas coisas que os homens acreditam, ou estão a proliferar, é errado. É errado. Não há de que nós discutirmos. É a mesma Bíblia que nos fala da segunda vinda de Jesus Cristo. E os homens dizem que quer uma atualização. É a Bíblia que nos diz que antes de Jesus voltar, Satanás veio personificar a Cristo. Isto tudo está a acontecer porque Satanás tem incitado estes homens para poderem fazer isto que estão a dizer. Mas, meus queridos amigos, a grande esperança que nós temos da parte de Deus é que os homens podem tentar fazer o que eles quiserem. A palavra de Deus jamais deixará de fazer o trabalho que ela já tem feito ao longo dos séculos. O livro de Isaías 40, verso 8 diz: tudo vai passar, mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Os homens podem tentar, aproveitem e encorajar. Quem quiser, tente. Mas digo-vos francamente, jamais conseguirão. Precisamos de examinar as Escrituras, porque elas já nos dizem tudo isso a respeito do que os homens estão a tentar fazer hoje. E se nós estivermos informados, nós vamos compreender que estas coisas que os homens estão a promover são planos de Satanás, são ideias diabólicas. Por isso o livro de João, capítulo 17, no verso 17, diz o seguinte: Pai, santifica-os na tua palavra, ou então santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. E o livro de João, capítulo 8, no verso 32, diz: a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não gostaria de ser liberto da mentira? A única forma de ser liberto da mentira é lendo a palavra de Deus. É você confiar neste livro, que é a luz maior. É você seguir os ensinamentos que estão neste livro. Satanás está a fazer de tudo para promover ideologias falsificadas. Aliás, não é para promover, porque eles já têm promovido. Homens e mulheres têm sido levantados para ir contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu aconselho a você, apelo a você, para que volte a ler a palavra de Deus. Volte-se às Escrituras, para que você seja o povo da Bíblia. Não espera ouvir apenas dos homens. Não espera apenas ouvir dos homens. Mas escute o que a palavra de Deus tem a te dizer. Escute o que o Senhor Deus quer te dizer neste momento. Deus te ama e Ele deseja que você tenha um conhecimento da sua palavra, porque Ele quer te transformar. Ele quer que você tenha uma vida transformada. Não existe qualquer livro neste mundo que tenha a capacidade de transformar a vida de alguém. Podem ler livros de filosofia, podem ler livros de português, podem ler livros de matemática, podem ler qualquer livro de ética, qualquer livro de ciência. Nenhum desses livros poderão transformar a vocês. Deixemos de ser teólogos liberais, mas vamos ser teólogos que são conhecidos como sendo o povo da Bíblia. Teólogos que exaltam a palavra de Deus. Teólogos que têm a sua base, a sua fé firmada na palavra de Deus.
Porque a própria Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 10, no verso 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Há pessoas que dizem que já não têm fé. Por que estas pessoas dizem que já não têm fé? O que significaria a fé para si, amigo? O livro de Hebreus capítulo 11, no verso 1, responde a esta pergunta. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperamos que podem acontecer. Amigos, voltemos à Bíblia e sejamos conhecidos como o povo da Bíblia. Esta é a vontade de Deus e também a minha vontade. Que nós possamos exaltar a Bíblia. Não deixemos que os homens possam lutar e apagar a Bíblia, porque também nenhum homem vai conseguir apagar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e o Senhor Deus vai manter a sua palavra até que Ele volte. A Bíblia diz, aquele que tirar alguma coisa da minha palavra, também será tirado da sua parte no reino dos céus. Aquele que acrescentar alguma coisa daquilo que eu não disse, estas pessoas também serão acrescentadas as pragas de Deus sobre elas. Ninguém intente alterar o que está escrito aqui, mas que todos nós possamos estar firmes daquilo que a palavra de Deus diz. Existem hoje muitas versões da Bíblia. Existem hoje muitas traduções da Bíblia. Alguém pode perguntar, então, qual seria a certa? Amigo, é sempre importante saber e perceber que um jardim com muitas flores é mais belo do que um jardim com o mesmo tipo de flores. Por outras palavras, estou a dizer o seguinte. As traduções são importantes, mas é importante prestar atenção para algumas traduções, porque algumas são tendenciosas. Quando digo tendenciosas, estou a dizer que tem alguma inclinação para dizer, ou então para poder falar daquilo que aqueles tradutores das tais traduções querem. Porque alguns tradutores, eles pertencem a certas religiões. Então vão criando condições para que uma tradução seja tendenciosa àquilo que eles querem. Nós temos, por exemplo, a tradução das Escrituras do Novo Mundo. Esta é tendenciosa ao que as testemunhas de Jeová dizem. Porque na última parte, eles colocam lá as ideias que eles acham do que seja correto. Mas nós temos que ler a Bíblia Sagrada. Uma Bíblia que não seja tendenciosa. Eu, pelo menos, por enquanto, eu utilizo muitas traduções. E uma das traduções que eu gosto muito de utilizar é esta. João Ferreira de Almeida, não é? É uma tradução revista e corrigida, fiel ao texto original. Uma edição corrigida e revista, fiel ao texto original. Temos ali a tradução King James Version em inglês, tanto como em português. São boas traduções a podermos utilizar. As outras também são importantes, como a tradução a tradução da Nova Versão Internacional, não é? Existem muitas boas traduções, mas sempre prestemos atenção para aquelas traduções que são tendenciosas. Nós não devemos seguir as traduções que são tendenciosas. Por isso eu aconselho a vocês a que possam voltar àquilo que a palavra de Deus diz. Se conseguirem as traduções originais do hebraico, do grego, do aramaico, seria também muito bom para poderem ler alguns versos, alguns textos na língua original, se tiverem o conhecimento da tal língua, porque perceberão que do jeito que a tradução original nos diz, noutras traduções que são tendenciosas não é assim como o original nos diz. As traduções tendenciosas dizem algo que a tradução original não diz. Então, o meu conselho é este, que cada um volte a ser o povo da Bíblia. Aquele que gostaria de voltar a ser o povo da Bíblia, ore comigo. Maravilhoso Deus, obrigado por teu amor. Obrigado por esta grande oportunidade que nos deu para estudarmos a sua palavra. Peço que o Senhor esteja com o seu povo e nos ajude, ó Pai, a voltarmos ao princípio bíblico, a que possamos ser o povo da Bíblia. Desejo que o Senhor nos possa abençoar para todos sempre, em Jesus. Amém. Meu querido amigo, eu desejo que o Senhor Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.